Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um prato da culinária coreana que se chama japchae, que é feito de macarrão de batata doce. Não tem glúten, é um macarrão transparente, tem uma textura diferente, ele é mastigável. Esta receita é coreana e curiosamente este prato não leva pimenta. Mas se você gosta um pouco picante, pode acrescentar, sem problema algum. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal eu falo de alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos e culinária oriental. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva e dê um joinha, por favor. E você que já acompanha meu canal, espero que já seja inscrito, mas se ainda não for, não perca a oportunidade e se inscreva, curta o vídeo para que mais pessoas possam assistir este conteúdo. O japchae é um prato com espaguete e preparado com variados vegetais. É um dos pratos mais populares e apreciados na Coreia, que atualmente estão em alta pelo mundo afora, devido às séries coreanas. Quem nunca assistiu uma? E como eles divulgam a culinária deles, não é? Conhecer a culinária de um país é cultura também. Sempre experimente um prato de uma outra cultura. O macarrão de batata doce tem uma textura muito especial, mastigável e o sabor refrescante dos vegetais coloridos, salteados rapidamente em alho e óleo de gergelim torrados, os torna especialmente deliciosos e inesquecíveis. Os ingredientes e o passo a passo estão na descrição deste vídeo. Tenha sempre o hábito de ver a descrição. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde, entre no curso online Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. Caso você queira aprofundar mais os seus conhecimentos nos fermentados e probióticos, entre no curso online Alimentação Milenar, Fermentados e Probióticos. É um curso completo sobre fermentação de vegetais. Os links estão na descrição deste vídeo. Agora vamos para a receita. Bem, aqui eu já estou com os ingredientes. Temos aqui pimentão amarelo, o vermelho, cebola em tirinhas também, bem finas. A cenoura também já deixei cortada, né? Para facilitar, porque eu não tenho muito tempo. Esse daqui é o espinafre. Espinafre nosso aqui, brasileiro. Aqui eu tenho, é um tipo de cogumelo, né? Que se chama orelha de pau. Ele cresce numa madeira. Ele é bem assim, olha. Eu comprei seco, desidratado e reidratei. E agora aqui nós temos que tirar aqui esse pedúnculo aqui, né, onde ele fixava na madeira. Na verdade, ele não tem sabor, assim, que possa dizer que tem sabor, mas ela tem uma textura, assim, interessante. E a cor, né, mais escura, preta quase. Tanto é que ele é chamado de cogumelo orelha de pau, cogumelo preto. E vamos cortar. Aqui eu tenho o cogumelo shiitake, que é laminado, eu comprei laminado, foi reidratado. Vou tirar do líquido. Ele vai ser preparado aqui junto com a carne. Este caldo ele é cheio de umami, então nós vamos reservar. Na hora de saltear os vegetais, se for preciso eu uso. E aqui eu tenho um ovo, tenho o alho triturado aí, uns 3, 4 alhos grandes. E nós vamos preparar o ovo. Nós vamos fazer com esse ovo uma omelete. Vou colocar um pouquinho de sal. E nós vamos passar na peneirinha. Enquanto isso, vamos temperar a carne. Esse daqui é filé mignon, cortado em tiras também, não muito grandes.
e vou temperar com uma parte deste alho, 2 colheres de chá de shoyu, e 1 colher de chá de açúcar. E vamos reservar por enquanto. Agora vamos preparar o molho. Já vou deixar preparado aqui para facilitar. 1/4 de xícara de shoyu, uma parte desse alho e 1 colher de sopa de açúcar. Vou colocar neste molho também um pouco de pimenta do reino. Este molho então já está preparado. Eu esqueci de colocar aqui na carne. Sempre esqueço alguma coisa, né? Se não esquecer, parece que não sou eu. E esqueci do óleo de gergelim torrado aqui. Bem pouquinho, 1 colherzinha de chá. Tá certo, tá tudo já em ordem e vamos para o fogão. Bem, aqui a água já está fervendo e nós vamos ferver esse macarrão. É coreano, glass noodle, sweet potato, que é batata doce, amido de batata doce. Vou pôr aqui. Nós vamos ferver por 8 minutos. Bom, baixei aqui, então vou marcar no meu timer, ok? Enquanto isso, enquanto esperamos, nós vamos fazer a omelete. Vou pegar essa frigideira, eu vou dar uma untada. Eu vou tirar o excesso do óleo. Vou baixar a intensidade do fogo. Eu quero uma omelete bem fininha. Xiii, tá dando certo, hein? Vamos tirar. Omelete você tem que tirar da frigideira quente logo depois que já cozinhou, para não ressecar. Já deu tempo, então vamos escorrer. Como ele é muito comprido, então nós vamos dar uns cortes nele, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal e óleo de gergelim. Eu vou cortar, aproveitar e cortar já essa omelete. Agora vamos saltear os legumes. Vamos começar com o que é mais duro, né? Cenoura, cebola.
Vou pôr um pouco de alho agora, aquela terça parte. E eu vou colocar aquele caldo, mas tudo é muito. O ponto de cozimento dos vegetais é ao dente. Então, se fosse aqui para mim, para o meu marido, meus filhos, agora já seria o ponto de colocar um pouco de sal, óleo de gergelim e finalizar. Como eu tenho meus pais que são idosos, bem idosos, eles sempre pedem os vegetais um pouco mais cozidos. Então vou deixar mais 1 ou 2 minutos, 1 minuto. Então agora vou pôr um pouco de sal. A cor dos vegetais não deve mudar. O verde tem que estar verdinho, a cenoura na sua própria cor, tá? Se cozinhar demais, muda a cor e aí fica feio. Então aqui eu já vou desligar também. Desliguei. Vou colocar o óleo de gergelim aqui. E o gergelim torrado. Agora nós vamos passar a carne. Os vegetarianos podem simplesmente suprimir a carne. Aqui, em vez do filé mignon, você pode usar também a barriga de porco, ou se não a panceta também, cortada bem fininha, né? Tá bom. Pronto, agora já vou desligar e incorporar aqui. E agora vou pôr um pouco mais de óleo de gergelim e o molho. Os pratos coreanos têm a característica de ser bem temperados, né? Muito delicioso, gente. Vocês não fazem ideia. Agora eu vou pôr na travessa. Falta colocar mais gergelim. Muito delicioso. Eu gostaria de fazer um monte, convidar todo mundo para vir comer. Se você for fazer para muita gente, cada legume você precisa saltear separado, porque cada um tem um tempo de cozimento diferente. Aqui, como é pouco, a gente fez tudo junto, mas faz cada um separado e depois junta tudo e põe o molho final. Maravilha, delicioso! Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que achou. A sua opinião é muito importante. E se valeu muito a pena assistir, toque no botão valeu e apoie meu canal. E se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva e toque no sininho ao lado e o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.